sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. É muito provável que nós tenhamos acompanhado no domingo retrasado a canonização de dois jovens, do Frassati e também do Carlo Acutis. Dois jovens, porque um tinha 24 anos de idade. Talvez tenhamos conhecido outros jovens na história da igreja, Por exemplo, Santa Maria Goretti também, que faleceu com 12 anos. Santa Teresinha faleceu com 24 anos. Foram santas em tão pouco tempo, Mas esses dois são leigos. Os leigos estão muito próximos, de cada um de vocês. O Frassati, ele era engenheiro de Minas. Até tinha escolhido essa profissão porque queria estar mais próximo das pessoas pobres, que trabalhavam justamente nas minas. Era uma pessoa assim muito caridosa. Ele até tinha uma espécie de um carrinho em que ele levava mantimentos para os pobres, Talvez colocava uma espécie de cestas básicas no carrinho dele, roupas, Isso passava lá na cidade de Turim, Ele é de Turim. E as pessoas batizaram assim o carrinho como a empresa de transportes Frassati, Então era um homem muito, muito caridoso, Um homem assim, muito aberto ao bem dos outros, ao desejo dos outros. E o Carlo é mais próximo de nós, Morreu em 2006. O Frassati morreu em 1925. E o Carlo tinha 15 anos. Teve uma infância muito boa, recebeu a formação pelos seus pais. Seus pais e seus irmãos, Os seus dois irmãos estavam lá na cerimônia. E, sobretudo, ele, além de ser um muito bom estudante também amava muito a Jesus Eucarístico. Até ele dizia que a Eucaristia é a minha estrada para o céu. Então, pensando nesses dois jovens, 24 anos, 15 anos, esses dois jovens são exemplo para cada um de nós, em função do tema do nosso recolhimento de hoje, que é frutificar os talentos. Talvez pese um pouco na nossa consciência, Eu que já tenho uma idade talvez avançada, E ainda não rendi tudo aquilo que Deus me pede. Quando olhamos esses dois jovens, tão pouco tempo, renderam aquilo que podiam, aquilo que foi necessário para alcançarem a vida eterna, Então o recolhimento, ele tende hoje a abrir nossos olhos para os dons que Deus nos deu
os talentos que Deus colocou nas nossas mãos, de tal maneira que eu possa, com esses talentos, dar frutos. E se eventualmente, né, nós percebermos que não estamos dando os frutos que Deus quer de nós, também não é para entrar em desespero, tá certo? Mas é para pedir perdão a Deus. Pede perdão a Deus, se arrepende, né, de não ter feito todo o esforço até o dia de hoje, e façamos então o propósito de, como sempre disse São José Maria Escrivá, de recomeçar sempre. A nossa vida é um contínuo começar e recomeçar, né? E para que nós possamos meditar sobre os dons que Deus nos deu, então Jesus contou-nos aquela parábola, né, tão clara, tão objetiva, que é a parábola dos talentos. Nos diz Nosso Senhor que um homem rico saiu de viagem e antes de partir confiou aos seus servos todos os seus bens, né, para que administrassem e fizessem render. Então, a parábola é muito clara, né? Então, por que esse homem, ao sair de viagem, deixou os seus bens? Deixou os seus bens para que fossem bem administrados, bem cuidados. E assim, no seu retorno, cobraria deles o que trabalharam. Então, foram 3 homens que receberam esses talentos. Ao primeiro deu 5, ao segundo deu 3 e o último deu 1 talento. Mesmo que sejam quantias diferentes, né, o talento na época de Jesus equivalia a uma quantidade bem grande, viu? Equivalia a 50 quilos de prata. Então, mesmo hoje em dia, né, 50 quilos de prata dá um valor bastante razoável, né? Então, aquele que recebeu um só talento, ele recebeu 50 quilos de prata. Então, ele recebeu bem, né? Por que Deus... Não, perdão, por que esse homem, o administrador, ele distribuiu de forma diferente? Porque o próprio Evangelho diz, segundo a capacidade de cada um. Então, Deus conhece a pessoa tão bem, nos conhece tão bem, que Ele nos dá aquilo que nós somos capazes de render. Ele não nos dá uma coisa assim muito grande, né? Uma coisa exuberante, né? Não nos daria 5 talentos, porque para mim eu só consigo 3. Eu só consigo 1, né? Dentro das minhas capacidades. Então, aqui a primeira... Eu gosto sempre dessa parábola, porque me ajuda, por exemplo, a nunca me comparar com ninguém. Né? Porque tem gente que é melhor do que nós, não é verdade? E tem gente que tem, às vezes, umas qualidades que nós não temos. E às vezes até no trabalho no âmbito profissional, né? Uma pessoa assim que, nossa, tem uma cabeça maravilhosa, né? Tem uma projeção, é simpático, é bonito, né? Então, a gente começa a se comparar, né? Mas tudo isso que a pessoa tem foi dado por Deus. A mim, me deu outra coisa, né? Enquanto a uma pessoa talvez tenha lhe dado o dom da música, né? E eu não sei nada de música, nem sei ler as cifras de música, né? Mas a mim me deu a virtude da ordem, o que essa outra pessoa não tem. Então, comparar-se
não se pode se comparar, né? Porque Deus vai distribuindo os talentos conforme as capacidades de cada pessoa. Então, primeiramente vamos pensar assim: quais são os dons que Deus nos deu? Então, o primeiro dom que Deus nos deu foi a vida. Você estar aqui hoje, né? Estar tendo formação com o Opus Dei, né? Você ter nascido, né? Relativamente estar bem de saúde, porque acho que perfeito ninguém está, né? Sempre temos os nossos percalços aí, né? Mas, dentre esse conjunto todo, está bem. Então, Deus nos deu a nossa vida. Então, agradecer a Deus a vida, que é um dom. Poderíamos não ter nascido, né? Podíamos nascer em outra época, podíamos ter outros pais, mas justamente você nasceu agora, né? Alguns anos atrás, e está aqui agora, né? Então, o dom da vida. Nós sempre falamos dessa palavrinha bonita, né? Dom da vida. Então, é um dom, isso é um presente, né? Que Deus te deu para esse período terreno. Depois, Deus nos deu a inteligência. Para uns deu mais, para outros deu menos. Tá certo que a inteligência também pode ser desenvolvida, né? Na medida em que estudamos, lemos, né? Nos esforçamos. Mas, sem dúvida nenhuma, há pessoas que são muito inteligentes. Há pessoas que têm uma capacidade de decorar nomes, e às vezes a gente sofre, né? Para decorar o nome de alguém. Como é o seu nome mesmo? Né? E não é maldade, às vezes é que é difícil, né? Cada um é cada um, né? Então Deus nos deu a inteligência, pelo menos uma inteligência média, para quê? Para que nós pudéssemos entender cada vez mais a Deus. Deus revelou-se a cada um de nós através da Sagrada Escritura. E muitos já estudaram sobre essa revelação, em particular a patrística, nos primeiros séculos da Igreja. Então, hoje, né, nós estudamos tudo isso, nós lemos, né, nos aprofundamos, tentamos entender, né, com a nossa inteligência. Entender cada vez mais a Deus. Então, isso é desenvolver, isso é crescer. Né? Então, nunca desprezar, né, esse grande dom que Deus deu a cada um de nós. Unido à inteligência, você recebeu a vontade de querer as coisas. Quando eu dou a catequese matrimonial, né, que antigamente se chamava curso de noivos, agora já foi abolido o termo, né? Curso de noivos, agora é catequese matrimonial. Quando estou ali com os futuros cônjuges, né? Os noivos ali, eu sempre digo, olha, a coisa mais importante do casamento é o consentimento. Né? É você querer casar. Então, esse querer provém da vontade. Então, nós queremos, né? Queremos amar, queremos ajudar, queremos trabalhar, nós queremos. Então, isso é próprio da nossa vontade. Então, é uma coisa que Deus te deu. Tá certo? E também essa vontade tem que ser trabalhada, porque tem que ser uma vontade forte, né? Tem que ser uma vontade que quer as coisas e vai até o final, não pode desistir. Né? Então, existe fortaleza, existe constância, existe tenacidade, né? Dentro da vontade. Mas ela está aí, está presente dentro da sua alma. É uma coisa dada por Deus para você. Né? E nós temos que ter esse controle, né, da vontade, da inteligência, que trabalha em direito, né? E depois, que mais, hein? Olha, tantas coisas que Deus nos deu, por exemplo,
Deus nos deu a vida da graça, Deus nos deu os sacramentos, né? Imagina a possibilidade de vocês poderem confessar, receber a Eucaristia, né? Que coisa maravilhosa, né? Tantas coisas que Deus deu para nós aí de presente, né? E depois tantos outros dons, os dons manuais, nossa, incrível, né? Tem gente que trabalha com as mãos, com a madeira, trabalha com a pintura, né? O dom da música, o dom da voz, né? Coisa linda, né? Às vezes a gente assiste um show musical, né? E vemos às vezes umas sopranas, vemos uns tenores, vemos, nossa, e esse aqui como toca piano, né? Incrível, impressionante, né? Como toca bem o piano. Por exemplo, vocês conhecem o Álvaro Siviero, né? Já veio aqui várias vezes, né? Então, o Álvaro foi, de certa maneira, muito contemporâneo meu, porque entramos para o Opus Dei quase na mesma época, 82, 81, né? Então já nos conhecíamos desde o início, desde o colegial, assim, né? E eu lembro que ele tocava piano, mas a gente não dava muito valor para ele, né? Ele também era físico, dava aula em cursinho, né? Mas até que deu um clique nele, é bom, então vamos estudar pra caramba, né? E vamos fazer aqui concertos e vamos viajar para o mundo afora. E o homem toca um piano que, uau, né? A gente fica assim, impressionado com aquilo tudo, né? Tudo bem, foi um trabalho imenso, mas um desenvolvimento de um dom que Deus lhe deu de uma forma assim espetacular, né? Espetacular. Então Deus foi distribuindo tudo isso, foi deixando para nós um legado, né? Maravilhoso, e tantas coisas que nós fazemos, né? E tão bonitas que nós fazemos, que, que às vezes não podemos ficar pensando, puxa, eu consegui, né? Não, é que Deus te deu e você desenvolveu. Por isso que a palavrinha ser administrador é muito importante na parábola dos talentos. Eu sou administrador de algo que não é meu. E no final da minha vida, eu vou ter que devolver tudo isso. O nosso, esse homem, né, que viajou, então ele retorna e vai cobrar dos três. O primeiro chega a ele e diz, servo patrão, eu consegui mais 5 talentos. Imagina, ele tinha 250 quilos né, mais 250 quilos de prata. O outro tinha 3 talentos, 150 quilos. Mais 150 quilos. Conseguiu o dobro. Então, os dois conseguiram 100%. E o terceiro, com medo do seu patrão, sabemos que ele esconde, faz um buraco no chão, esconde para não ser roubado, né? E devolve aquilo que tinha recebido. E o patrão ficou muito chateado. Muito chateado. A frase que ele diz, que aí já entra um pouquinho, essa frase que o patrão diz é algo que nos toca muito, porque ele diz assim, servo mau e preguiçoso. Então, o que acaba com o homem que tem muitos talentos e poderia ter sido desenvolvido esses talentos? Preguiça. Medo também, né? Ele também teve medo. Não, o que vai acontecer? Não. Mas fundamentalmente ele chama a atenção de que é preguiçoso. Então muitas vezes nós não desenvolvemos aquilo que Deus quer, aquilo que Deus nos deu, porque nós fazemos corpo mole. Poderíamos ler um livro de formação cristã e não lemos.
por preguiça. Poderíamos estudar, não estudamos, por preguiça. Poderíamos, não sei, se nós temos uma facilidade nas coisas manuais em casa, podemos consertar, arrumar, resolver, e não fazemos. Preguiça, né? Então a preguiça, ela vai corroendo, ela vai destruindo todos os nossos bons propósitos, bons objetivos, né? Então a preguiça, ela é um grande cemitério que o homem tem de bons desejos, né? Puxa, como seria bom, né? Que eu conseguisse isso, como seria bom se eu resolvesse isso, como seria bom se eu fizesse isso. E entra a preguiça em terra, é um cemitério. Então, servo mau e preguiçoso. Eu espero que quando morramos, isso não seja dito para nós, viu? Porque é muito sério. Se a gente ouvir essa expressão. E depois o patrão diz ainda, mas você, pelo menos, não quis colocar no banco para que rendesse um pouquinho? Interessante, né? Eu sempre penso nessa frase de Jesus, porque na época já tinha banco. Caramba, né? Estamos há 2000 anos atrás. Mas é judeu também, né? Tá certo? É judeu. Sabe administrar as coisas, né? Mas nem isso fez, né? Coloca lá, vamos render um pouquinho pelo menos. Agora, os outros dois, e isso que eu queria que vocês se fixassem mais, né? Os outros dois são elogiados, né? Servo, bom e fiel, né? Como fostes fiel no pouco, né? Entra no gozo do teu Senhor. Como seria bom ouvir essa frase de Jesus, né? Eu sempre digo assim, se vocês, quando a gente morrer e estivermos lá sendo julgados por Cristo, né? E ele começar a dizer assim, servo bom e fiel, puxa, pula de alegria, faz festa, solta rojão, né? Por quê? Porque você vai entrar no céu. Vai entrar no céu. Então, esse período que nós temos na Terra é um período de administração. É o período de gestão de todos os bens que Deus foi nos dando. Se eventualmente você não tem ainda claridade, mas eu duvido que nós não tenhamos, talvez não tenhamos claridade de todos os dons, né? Mas eu acredito que todos vocês, né, já têm claridade assim, o que Deus me deu? O que Deus te deu até hoje, né? E esses dons que Deus está te dando hoje, o que você tem feito com eles? Está frutificando? Nossa, lembra daquela árvore que Jesus amaldiçoou, que era uma figueira? Né? Por que Jesus amaldiçoou? Porque por fora a figueira estava esbelta, mas não tinha um fruto. Né? Muito bonita, simpática, não, mas amaldiçoou e secou totalmente, né? Então, se nós não damos fruto, é perigoso que Deus chegue até nós e seque a nossa vida por preguiça, por comodismo, né? Por omissões, né? Às vezes a pessoa pode crescer na tua vida espiritual, né? Como nós sempre temos aí o nosso plano de vida espiritual, né? Então Deus te dá esse plano de vida espiritual e você não abraça. Por quê? Porque falta um querer, né? Falta uma luta, né? De amar tudo isso que Deus está te dando. Então nós vamos enterrando o nosso talento. Isso não pode acontecer conosco. Então aqui nós temos a grande capacidade de administrar tão bem esses talentos todos que Deus pode fazer de nós grandes homens. Pensem nesses dois jovens, né?
tiveram só 24 anos de vida. Outros só 15 anos de vida. Né? Só que eles aproveitaram de tal maneira e frutificaram de tal maneira os talentos que Deus já pensou assim, está na hora de colher esses frutos. Que coisa incrível, né? Então, com 15 anos de idade, Deus vai e já tira a sua vida. Porque está pronto para ir embora. Então, são exemplos para nós e tantos outros santos, né, que nós conhecemos. São santos que marcam a nossa vida, né? Fizeram aquilo que Deus queria deles. Né? Então, pensa diante de Deus, né? Senhor, o que Deus me deu até hoje? O que eu poderia fazer mais, fazer melhor? São José Maria, ele dizia assim, que nós devemos dar mais, porque é possível dar mais. Então vamos fazer esse propósito agora, né? Diante das minhas circunstâncias, diante da minha vida, diante dos talentos que Deus me deu até hoje, mesmo que eu já tenha uma idade mais avançada, eu já falei, se não fez até agora o que tinha que ser feito, pede perdão a Deus e recomeça. Talvez, olha, em poucos anos aí pela frente, né, de vida, nós podemos crescer muito, se nós queremos. Né? Então, são esses bens que Deus nos deu para que nós possamos, então, administrar. Né? E nunca comparar-se. Já comentei isso. Evitar qualquer tipo de comparação, né? Se nós queremos nos comparar com alguém, é melhor sempre comparar-se com os santos. Né? Então, a comparação numa linha assim horizontal não deve ser feita. Só se for uma comparação boa, no sentido, puxa, tem um parente que batalhou e cresceu. Então, para mim é um exemplo. Perfeito. Né? Porque eu estou aqui meio frouxo. Né? Então, ele batalhou, conseguiu uma série de coisas, para mim é um grande exemplo. Tá ótimo. Isso não é inveja. É uma boa comparação. Mas a comparação que me leva assim a ficar desgostoso, uma comparação que me leva à inveja, então isso não é bom. Então, em geral, a comparação a nível horizontal é muito perigoso. É melhor a nível vertical. Então, quando você vai se comparar olhando para cima, né, tudo vai bem. Né? Então, para cima você tem os santos, né? Para cima você tem Cristo, para cima você tem São José, né? Então, estamos muito longe deles, né? Então, é esse aí que você tem que se comparar. Né? Então, que Deus, nosso Senhor, possa dar-nos, né, esse grande desejo de santidade, que no fundo é esses talentos que devem ser trabalhados exemplarmente, para que nós possamos, então, crescer cada vez mais. Sem dúvida nenhuma, quando olhamos São José, né, e Nossa Senhora, dois personagens santos, né, que também cresceram muito, né, desde o início. Né, tinha os talentos que Deus tinha dado a cada um deles e foram trabalhando, e foram se desenvolvendo, e foram se multiplicando, né? Então vamos pedir a eles, né, que nós também tenhamos esses bons desejos. O bom desejo de querer ser melhor, né? Então, se nós somos simpáticos, seja mais simpático. Se é uma pessoa amável, seja mais amável. Se é uma pessoa generosa, seja mais generoso. Né? E assim por diante. Essas virtudes todas também são talentos, né? Agora, os talentos aqui, cada um aqui tem uma série de virtudes maravilhosas, né? Então utilize bem essas virtudes para multiplicar cada vez mais. Então, é isso que Deus quer de cada um de nós. Então, exemplo de São José,
a exemplo de Maria Santíssima, a exemplo do Frassati, 24 anos, do Carlo, 15 anos, que nós os tenhamos assim como modelo para a nossa vida, para que nós possamos sempre desenvolver, crescer cada vez mais os talentos que Deus nos deu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste. Nesta meditação, peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.